Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, verso 8. Ministério Pão Vivo. Em mais um vídeo, vamos para o meu canal no YouTube e vamos estudar e aprender na palavra profética. A gente está ligando Apocalipse a Mateus 24, 21. Lembre, Mateus 24, 21 está dentro do sermão profético, aquele sermão de Jesus em que ele falou sobre a sua volta. E neste verso ele disse: haverá grande tribulação, que nunca houve desde o princípio até agora, e nem jamais haverá. Então, ficam as indagações em nós, mas o que vai acontecer? Que haverá tanta tribulação assim, tanto sofrimento? Em Apocalipse está a resposta. Vejamos que na abertura do livro selado, ao abrir o primeiro selo, João viu um cavalo branco, cujo cavaleiro tinha sobre a cabeça uma coroa e na mão uma espada, e ele ouviu as palavras que ele, isto é, o cavaleiro, o homem do cavalo branco, saiu vencendo e para vencer, já antecipando esse cavaleiro, ele simboliza o anticristo. A grande tribulação, ela vai começar com um mau governo, que vai chegar prometendo paz, mas os resultados serão totalmente adversos. Na abertura, no arrancar do segundo selo, João viu um cavalo vermelho, cujo cavaleiro tinha nas mãos uma espada. E ele recebeu autoridade para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Note, pense bem, pensemos em um mundo sem paz. Diz a profecia que será tirada a paz da terra. Aí a gente liga a aquela profecia de Jesus. Haverá guerras e rumores de guerras se levantarão. Nação contra nação, reino contra reino. Está aí o cumprimento. No arrancar do segundo selo. Depois vem o terceiro selo. Cavalo preto. João vê o cavaleiro está com uma balança nas mãos. E ele ouve uma voz, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, isto é, por um dia de serviço, por um dia de trabalho.
E ainda a voz diz: não danifiqueis o azeite e o vinho, isto é, escassez, falta de alimento. A guerra abala a economia dos países nesta época, a economia do mundo. Como consequência, vem a carestia, vem a fome. Depois, o quarto cavalo, cavalo amarelo, cujo cavaleiro é seguido pela morte e pelo Hades. E, nesse tempo, morrerá a quarta parte da população da terra pela guerra, pela fome e pelas feras da terra. Quarta parte da população da terra seria hoje quase 2 bilhões de pessoas. Nós estamos assustados com uma pandemia que está matando muitas pessoas. Já morreram milhões. Mas aqui está falando, na grande tribulação, morrerão, se fosse hoje, quase 2 bilhões de pessoas. Depois, o quinto selo, João vê as almas dos remidos, dos salvos, elas saem de debaixo do altar. E elas fazem um clamor. Elas dizem: Senhor Deus, soberano, todo-poderoso, até quando não vingas e não julgas os nossos inimigos, aqueles que derramaram sobre a terra o nosso sangue? Veja os remidos. As almas estão conscientes, estão falando, estão cobrando de Deus vingança e justiça. Deus responde, aliás, primeiramente, ele dá a elas compridas vestimentas brancas e diz: aguardem, espere até que cumpra o número daqueles que terão semelhante morte. Vossos irmãos, vossos conservos terão morte como vocês tiveram. Aí então a gente lembra de Apocalipse 7, verso 9, quando João olhou e viu aquela multidão vestida de branco, com palmas nas mãos. João disse que tinha gente de todas as raças, tribos, línguas, povos e nações, que não dava para contar o tamanho da multidão. E depois ele vê, no verso 14 do capítulo 7, essa multidão, diante do altar. E o ancião pergunta para ele: esses que estão de vestes brancas diante do altar, quem são e de onde vieram? João, como que dizendo: olha, Senhor, o senhor vem perguntar para mim? O senhor que sabe. E o ancião responde: estes que estão aí com vestes brancas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro.
e o servirão eternamente. Eles vieram da grande tribulação, cumprindo aquilo que ele tinha dito lá na abertura do 5º selo. Note, aqueles que pregam, que ensinam que a igreja vai ser retirada antes, que os santos não passarão pela grande tribulação. Olhe bem, os santos aí, essa multidão, e está claro, eles vieram da grande tribulação, foram assassinados, torturados, mortos pelo homem do cavalo branco, pelo anticristo. Depois vem o 6º selo. Quando é arrancado o 6º selo, um grande terremoto. Nunca deu igual no mundo. Com esse terremoto escurecem o sol, a lua, as estrelas, caem dos céus. E os homens, aqueles que nunca quiseram nada com Deus, os homens que só quiseram pecar, eles entram em pânico e eles começam a pedir aos montes, aos rochedos, que são inanimados, que não respondem nada, caiam sobre nós. Chegou o grande dia da ira do Cordeiro e nós não suportamos. Notem o pavor que o homem sem Deus terá neste dia. Meu Jesus, o Senhor teve razão quando o Senhor disse: haverá grande tribulação. Olha, a gente vai terminar, falta um selo ainda, o 7º selo. E vamos continuar aprendendo, falando sobre esse tempo profetizado por Daniel, profetizado pelo Senhor Jesus Cristo, profetizado pelo apóstolo Paulo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.